Boa tarde, meus amigos e minhas amiguinhas aí do primeiro ano do Colégio Augusto Batista. Olha, hoje a gente vai entrar aí com o relevo e os tipos de rocha, tá? Então, é o capítulo 6, o modelado da crosta terrestre. Gente, antes de começar essa videoaula, eu quero alertar aqueles alunos que realmente não estão fazendo atividade. Fica difícil, porque esse mês agora são 2 notas e eu não separei nem os assuntos, né? Dividindo o mês de agosto e o mês de setembro. Eu estou trabalhando com os mesmos assuntos para fazer os trabalhos de agosto e a prova de setembro. Mas eu estou vendo que tem muitos alunos aí que realmente não querem abraçar a causa e vão ficar para trás. Mais uma vez eu peço, os trabalhos de agosto, eles só devem ser enviados para o meu WhatsApp no sábado, porque senão vai sobrecarregar e eu não posso abrir todos os trabalhos. Então eu estou fazendo aos poucos, eu estou corrigindo os trabalhos da semana, já é o segunda atividade da semana de setembro, essa agora é a terceira atividade, então são 3 atividades para esse mês, tá? E vamos fechar com 2 atividades no mês de agosto, sábado que vem a gente fecha. Então vou marcar uma nova data para entrega desse material. Agora quem ficar fora vai ficar sem nota, tá certo? Então tá aí o capítulo 6, tá? O modelado da crosta terrestre. Tá aí essa abertura da nossa aula, ela vem aí com essa imagem muito bacana, né? De rochas, tá certo? Bem, o que é rocha? Rocha é um corpo sólido constituído por um agregado de minerais, né? As rochas formam a camada externa sólida da Terra chamada de litosfera. Eu comentei com vocês na aula passada a respeito da litosfera. Então, esse capítulo 6 é praticamente uma extensão das aulas anteriores, tá certo? Então, essas rochas elas são agregados naturais de minerais, a gente pode falar dessa maneira, e elas podem conter na sua composição um ou mais tipos de minerais. Vocês também são sabedores disso. Essas rochas são dispostas na crosta terrestre, no caso é a camada mais externa do planeta, né, do planeta Terra. Então o estudo das rochas é chamado de petrologia. A petrologia, meus amigos, é um ramo da geologia. Então ela é responsável pela análise da origem, a estrutura e a própria história das rochas, certo? Bem, essas rochas elas são modificadas ao longo, né, no decorrer do tempo, pela ação de um processo, até uma ação externa, né, que a gente vai ver no finalzinho dessa aula também, que é denominado nesse caso de intemperismo, tá? É um conjunto de fenômenos que, vamos dizer assim, que promovem mudanças, na sua forma física, química, na sua forma biológica, né? Alterando o relevo, ou seja, ele altera a estrutura das rochas, tá certo? Existem 3 tipos de rochas: as ígneas ou magmáticas, né? As metamórficas e as sedimentares, tá certo? Vamos começar aí pelas ígneas ou magmáticas, tá certo? Essas são formadas aí, as magmáticas, foi um resumo, foi bem simples para que você entenda, isso aí está tudo no livro, tá? Então são formadas através da solidificação do magma, são as primeiras rochas da crosta terrestre e compõem o nosso embasamento, né? Elas podem ser de 2 tipos: vulcânicas ou extrusivas, plutônicas ou intrusivas, tá certo? Bem, é o seguinte, gente, ó, essa diferença na nomenclatura, ela se deve à forma como essa rocha ela é consolidada, certo? Essas rochas aí plutônicas, elas ocorrem quando o magma solidifica, mas ele ocorre essa solidificação ainda no interior da crosta terrestre, tá certo? Enquanto que aquelas que solidificam na superfície da crosta, em contato com o meio externo, tá certo? Aí você já tem o que? Aí você já tem um exemplo de rochas vulcânicas, tá? Bem, existem vários tipos de rochas plutônicas. É o caso do granito, né, que é utilizado em algum tipo de construção, vocês já ouviram falar nisso.
né? Elas são formadas pelo lento resfriamento do magma. Isso ocorre quando ela chega onde? Aqui na parte externa, né? Então, diferentemente das rochas vulcânicas, elas são formadas mais rapidamente com o resfriamento dessa lava, tá? Ou melhor, dessa lava, não é lava, é lava, tá? Uma das rochas vulcânicas mais conhecidas é o basalto. É uma rocha bastante compacta, ela é comum em toda a crosta terrestre e ela é, acabei de falar, comumente também utilizada em construções, tá? Bem, já falei rochas extrusivas, plutônicas ou intrusivas, isso foi só para melhorar o aprendizado de vocês, tá bom? Como se forma o relevo? Deixa eu dar fazer um retorno bem aqui. Esses três tipos de rochas aí, eu só falei da ígnea. Deixa eu falar alguma coisa da sedimentar, porque pode ser que apareça alguma dúvida aí. Rochas sedimentares são aquelas que se formam a partir de quê? A partir de outras rochas, tá? Então elas são carregadas pela ação dos ventos, das águas, né? E são depositadas em camadas e se solidificam com o passar do tempo. São assim que elas se formam, né? Então o responsável aí seria o intemperismo. Ele tem forte influência na formação dessas rochas sedimentares, né? Então, por meio de desgaste de outras rochas já existentes. Vocês vão ver que são vários processos que ocorrem aí que a gente pode chamar de intemperismo. Um dos mais importantes aí é a água e o próprio vento, tá bom? Então essas rochas sedimentares, elas são facilmente identificadas, né? Pelas camadas que formam no momento da sedimentação e também pela sua, vamos dizer assim, pela sua estrutura, que é a sua estrutura assim, sua textura, né? Que ela é arenosa, né? Então, elas podem conter sedimento de outras rochas, né? Restos de animais, plantas, fósseis, tá certo? E as rochas sedimentares, professor, como é que fica isso aí? Né? Ou melhor, e as rochas metamórficas, como é que fica isso aí? Bem, as metamórficas, gente, elas também têm origem em rochas, tá certo? Rochas que eu falo assim, rochas que já existem, rochas pré-existentes. Então elas são formadas especialmente aí pela ação de altas temperaturas e pressão. Então a composição dessa nova rocha que é formada, ela vai ser diferente da rocha original, é lógico, né? Então ela vai alterar os componentes minerais daquela anterior. Então essa nova rocha, ela vai ter sua diferenciação em relação àquela rocha anterior, tá certo? Então essas alterações dependem do tipo de rocha que existiu anteriormente. Então essa nova rocha ela pode ser originada do que? A partir de rochas magmáticas, tá? Sedimentares e até mesmo de outras rochas aí o que? Metamórficas, tá certo? Então as rochas metamórficas são formadas a partir de quê? De rochas sedimentares que apresentam a xistosidade com camadas folheadas, tá certo? Aí no caso, já as rochas formadas, vamos dizer assim, a partir de rochas magmáticas, elas apresentam um certo alinhamento dos elementos, que antes constituíam uma rocha ígnea, anteriormente, né? Certo? Deixa eu pular bem aqui, para a gente passar para o outro, não acaba não, tá? Vou pular lá para frente. Bem, agentes formadores e modeladores do relevo, repete relevo duas vezes. Como se forma o relevo, tá certo? Bem, o relevo se origina e se transforma sob a interferência de dois tipos de agentes, certo? Os agentes internos, tá certo? E os agentes externos. Qual é a diferença imediata entre esses internos e esses externos aí? Um é formador, que é o agente interno, tá? E o externo é o transformador. É bom que se diga isso. Vamos ver aí. Agentes formadores do relevo, certo? Bem, são responsáveis pela formação do relevo. Os agentes internos ou endógenos são processos estruturais que atuam do interior para o exterior do planeta. Então, eles vão atuar onde? Dentro da Terra, né? Certo? Eu tenho um tectonismo aí, eu tenho um vulcanismo, está meio apagado, mas está lá embaixo, e tem os abalos sísmicos, tá bom? Então, já agentes internos aí no caso, esses agentes internos, eles são conhecidos de vocês, com certeza,
Então são processos que têm sua origem no interior da Terra. Aí eu tenho um vulcanismo, eu tenho um tectonismo e tenho uns abalos sísmicos, tá certo? Qualquer dúvida tem no livrinho de vocês, isso foi só um resumo que eu fiz. Então vulcanismo é a atividade pela qual os materiais vindos do manto, né, atingem a superfície, certo? Através de fendas ou abertura da crosta terrestre. Aí é onde vem o que lá de baixo? As lavas, né? As cinzas e os gases. Então, a acumulação e consolidação da lava expelida pelos vulcões, aí nós temos o que? Aí vai dar origem, né, às montanhas, às ilhas, certo? O que é tectonismo? Já sabemos que isso aí é um dos agentes, o que? Agentes internos do relevo, né? Então é o movimento de placas tectônicas, né? Traz em sua dinâmica resultados que podem ser observados na superfície. Aí eu tenho como reflexo os terremotos, eu tenho o vulcanismo, eu tenho as rochas dobradas, e as falhadas. São exemplos claros de que toda a crosta terrestre está em constante movimento, tá? Esse movimento, ou esses movimentos, são denominados tectônicos e são classificados em dois tipos, né? Aí eu tenho o que? Eu tenho a orogênese, eu não sei se vai dar para ver bem o que eu deixei para vocês aí, né? Que é um movimento horizontal, tá? E tem uma epirogênese, que é um movimento vertical, ou seja, quando as placas tectônicas elas se tocam, o que nós vamos ter são esses movimentos, tá certo? Um movimento, o movimento orogênese, né? Então vai provocar um movimento horizontal, é como se deslizasse uma sobre a outra. E a epirogênese é um movimento vertical, tá certo? Esse vertical ou seja, quando uma toca na outra, a tendência é que ela venha a subir ou descer, tá? Vamos ver o próximo aí. Abalos sísmicos. Terremoto, abalo sísmico, é uma vibração da superfície terrestre, produzida por forças naturais, situadas no interior da crosta, a profundidades variáveis. Podem ser também associadas à ação humana, quer direta ou indiretamente, né? Indiretamente, nas atividades de extração de minérios, água ou petróleo. Agora, pode ser associado ou pode estar associada a uma ação humana, tá certo? Beleza. Bem, agentes internos nós já vimos, agentes externos. Os agentes externos ou exógenos também são chamados de esculpidores, né? Esculpidores ou moldadores. Na verdade, gente, são responsáveis pela erosão, desgaste e a sedimentação, deposição. Eu falei para vocês ainda há pouco que as rochas sedimentares, elas são formadas pelo acúmulo de sedimentos. Tá aí, ó. Tá bom? Então, eles são ocasionados pela ação de elementos que se encontram sobre a superfície, como os ventos, as águas e os seres vivos. Aí eu tenho, olha o cara aí, né? Eu tenho o intemperismo. Então, é um processo de transformação e desgaste das rochas e dos solos, através de processos químicos, físicos e biológicos. Eu tenho os vários tipos de intemperismo, que eu também coloquei para vocês. Eu tenho o físico, né? Que ele ocorre por meio de processo ou com a fragmentação das rochas, formando assim diversos tipos de sedimentos, né? Por exemplo, a areia. Então é influenciado sobretudo pela variação de temperatura, no caso a dilatação e o congelamento, e da pressão. Com isso, o processo de dilatação das rochas favorece essa fragmentação. Fragmentação, gente, é a quebra. Tá aí, ó, tá? Tá aí a ação da chuva, tá aí a ação do gelo, tá? Eu tenho essa parte baixa, você vê a pedra e ela rachada, né? Esse rachado é exatamente em razão dessa dilatação, né? Ou muito frio à noite e muito quente durante o dia. Então essa variação de temperatura, ela vai provocar o que? Ela vai provocar uma variação também nessa pedra, tá? Vai provocar o que? Uma rachadura. Intemperismo químico, tá? Então, por meio de reações químicas que ocorrem principalmente através da ação da água e da temperatura. O intemperismo químico, ele resulta nas alterações e transformações dos minerais, alterando assim a composição química das rochas. Tá beleza? Deixa eu ver o que é que tem mais aí pra gente. Intemperismo químico da rocha. Tá aí o exemplo, ó, tá? Essas manchas aí, então ela ocorre a formação de camadas como casca de cebolas, aquela parte branca, parece chiclete, né? Tá certo? Bem, intemperismo biológico, ele consiste na degradação física
e na decomposição química das rochas causadas por organismos vivos. Olha só, deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho, tá aí. Organismos vivos. Então, em temperismo biológico, tá? O ser humano pode fazer parte disso aí, né? Você está vendo aí no segundo exemplo a causa, né? Certa transformação através desse intemperismo, essa mudança. Deixa eu ver outro aqui. Agentes externos, né? Também aí no caso da erosão, tá? Deixa eu dar uma olhadinha primeiro e volta já já.